o alcoolismo com outras drogodependências e a maior parte dos transtornos mentais, na verdade, é uma doença crônica. E qualquer doença crônica pressupõe que você não tem exatamente uma cura, você tem um controle. A melhor política é evitar que isso aconteça, que essa doença aconteça. Você intervir e identificar fatores de risco que levam o indivíduo a essa drogodependência. Então, do ponto de vista de política de prevenção, é extremamente importante, e isso faz parte da diretriz da política brasileira, a ênfase em você investir, né, em estudos epidemiológicos para tentar traçar um perfil de qual é essa população, né, quais são os determinantes sociais que você acaba tendo em relação a isso, né, e qual seria a melhor medida no sentido de você estar, nesse caso, provendo informação. O espaço da escola é um espaço extremamente importante quando você vai pensar em desenvolver políticas de prevenção, porque é lá, nesse ambiente, porque a escola ela não provê só a informação, o conteúdo das informações de geografia, matemática, isso é um espaço de convivência também. A grande questão é como atingir de uma maneira eficaz essa população. O desafio é você desenvolver mecanismos de controle, né, daquilo que é colocado como incentivo ao uso de substâncias. Eu estou falando de substâncias também, há uma discussão, por exemplo, de toda a questão de indústria alimentícia, né? Quer dizer, você vende muitos alimentos que possam ter impacto em termos da obesidade, né? Então, existe toda uma questão de regulamentação, né, desde propaganda, por exemplo, que deveria estar sendo direcionada para isso. A dificuldade é que existem também interesses e lobbies que são importantes nesse sentido, né? Apesar disso, né, recentemente o governo do Estado de São Paulo, nesse sentido, detectando que essa população jovem é extremamente importante, a gente está trabalhando com eles, né, e ter medidas efetivas, aprovou aquela lei anti-álcool, ou seja, tentar coibir ou dificultar o acesso de bebida alcoólica para menor de idade. No caso das drogas e no caso do álcool, uma das questões é você dificultar o acesso. Essa tática também valeu para o tabaco, né, criando ambientes livres de tabaco. Isso facilita que as pessoas utilizem menos, né? E acho que o impacto maior é que quando a lei foi colocada, houve uma repercussão entre a população, né, e se pôde discutir essas questões. Então isso tem um efeito de também, nessa discussão, cientificar, por exemplo, os pais, né, dos adolescentes, e olha, realmente, aliás, muitos pais até dizem que essa lei até ajudou o trabalho deles de tentar, porque eles dão conselhos e tudo mais, na medida em que existe uma lei que impõe isso de uma certa maneira, isso facilita até o trabalho deles nesse sentido. Esse trabalho, utilizando a metodologia de utilizar os próprios alunos, né, como veículo de disseminação de informação, né, sobre prevenção, no caso de drogas, e eu vou dizer que isso também é utilizado, por exemplo, em doenças sexualmente transmissíveis também, isso tem se mostrado efetivo nesse sentido. Porque, exemplificando, uma coisa é você chegar, ver um professor, começar a falar dos malefícios do álcool, falar do sistema central, aquela aula tradicional, quer dizer, o adolescente ele vai comprar aquilo como se fosse o professor dando uma aula sobre outras matérias. Então, e o adolescente, então, ele é bastante contestador. Então, provavelmente ele não compre muito isso, até porque a linguagem não é a mais adequada. Agora, na estratégia de você usar alguém, né, quer dizer, que fale a sua linguagem, né, para passar ou veicular essas informações, ela ganha mais credibilidade. E talvez por isso seja de fato mais efetivo. Por isso que esse ambiente escolar é extremamente importante, porque além da família, né, onde é que o indivíduo vai internalizar valores, né? Quer dizer, é nesse período, né? O indivíduo às vezes passa mais tempo na escola do que em casa. Quando o professor percebe, né, problemas de dependência a drogas em algum aluno, acho importante que ele até converse com os pais, né? Indique algum serviço, e no caso o serviço que a gente tem para atendimento
de droga-adição são os centros de atenção psicossocial para álcool e drogas, né? Mas eu ressalto esse papel primordial que os professores têm de dar talvez as primeiras orientações em relação a isso. É muito... É incrível, na verdade, o quanto que os pais muitas vezes não têm ciência do problema. Acho que passa no primeiro momento então o professor acaba tendo um papel de coterapeuta nesse caso, né? Professores, né, eles têm um papel fundamental, acho que nessa área de droga-dependência, no sentido de ser os profissionais que mais estão em contato, né, com os adolescentes, são os profissionais que mais conseguem perceber, muitas vezes nas interações dos alunos que eles têm ali, né, questões que acabam surgindo entre eles. Então, eles têm um papel grande no sentido de estar detectando, né, esses problemas, né? E é importante nesse sentido, né, que eles tenham de fato condições, né, até técnicas de conhecimento para poder também ajudar da melhor maneira possível, que seja encaminhando para serviços especializados, né, ou mesmo dentro da própria sala de aula, né, digamos assim, poder realmente colocar algumas questões que surgem dentro disso.